O Deus deste mundo distrairá as pessoas. Em 2 Coríntios 4:4 está escrito: nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O apóstolo Paulo adverte que Satanás, referido como o Deus deste mundo, cega as mentes daqueles que não acreditam, aprisionando-os na escuridão espiritual. Em termos simples, Satanás está atuando nos bastidores, e essa tendência só se intensificará à medida que nos aproximamos de 2025. Em Lucas 21:34, Jesus dá um aviso severo aos crentes: acautelai-vos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações da vida, e aquele dia vos pegue de surpresa como uma armadilha. Esse versículo ilustra perfeitamente os perigos que as distrações representam para a alma. Distrações, seja na forma de prazeres mundanos, materialismo ou o bombardeio incessante de entretenimento e redes sociais, afastam as pessoas de sua fé e da preparação para a vinda de Cristo. Somos advertidos a manter a vigilância, a não permitir que nossos corações sejam dominados pelas preocupações e ansiedades desta vida. Considere o ritmo acelerado em que a vida se move. As pessoas vivem, envelhecem e eventualmente morrem, muitas vezes distraídas. Muitos estão tão imersos na correria da vida que negligenciam o que realmente importa, seu relacionamento com Deus. O tempo passa rapidamente, não é? Olhe para os anos que já se foram, veja como a vida está se movendo depressa. Este mundo está cheio de pessoas que envelhecem a cada dia, mas que estão distraídas da verdade mais importante, seu destino eterno. A vida está cheia de distrações, algumas sutis, outras flagrantes, que nos afastam do que realmente importa. E a Bíblia repetidamente nos adverte sobre essas distrações. Eu acredito que uma das maiores maneiras que o diabo usa para cegar as pessoas da gloriosa luz do Evangelho é através da ocupação excessiva. Vivemos em uma sociedade que está sempre em movimento, que exige resultados instantâneos, soluções rápidas e uma vida acelerada. As pessoas estão constantemente ocupadas, correndo de uma tarefa para outra, multitarefas, e sentindo que nunca há horas suficientes no dia. Talvez você esteja ouvindo este sermão enquanto realiza 2 ou 3 outras atividades ao mesmo tempo. Por quê? Porque você está ocupado. Vivemos em uma sociedade em hiperatividade. Café instantâneo, entregas no dia seguinte, tudo rápido e imediato. Estamos tão acostumados com a velocidade que muitos de nós sentimos que 24 horas por dia não são suficientes para realizar tudo o que desejamos. As distrações vêm de muitas formas. Tome como exemplo o julgamento de difamação entre Johnny Depp e Amber Heard em 2022, que atraiu uma enorme atenção global, não apenas nas redes de TV tradicionais, mas em várias plataformas online. A transmissão ao vivo do julgamento pela Law e Crime Network teve uma média de mais de 3 milhões de visualizações diárias, com dias de pico chegando a mais de 5 milhões de espectadores simultâneos. Quando o julgamento terminou, a cobertura da Law and Crime Network acumulava mais de 1 bilhão de visualizações em todas as plataformas. A audiência combinada de outros meios de comunicação, redes de notícias e clipes virais nas redes sociais provavelmente elevou o total de engajamento muito além desse número. Mais de 1 bilhão de visualizações focadas em 2 atores envolvidos em uma disputa legal. Agora deixe-me perguntar, no grande esquema da eternidade, o que esse caso judicial entre 2 atores realmente significou? Mesmo assim, milhões de pessoas estavam cativadas,
profundamente envolvidas em algo que, no fim das contas, não tinha impacto em suas almas, em algo que era irrelevante para suas próprias vidas. Era uma distração, pura e simples. O mundo foi consumido por essa história. Agora, avancemos para eventos mais recentes. Sean Diddy Combs, o famoso magnata da música, foi recentemente preso e está enfrentando acusações federais graves, incluindo tráfico e extorsão. Seu julgamento está previsto para ocorrer em algum momento de 2025, e já existe uma enorme expectativa em torno desse caso, com a expectativa de atrair milhões de espectadores em todo o mundo, assim como o julgamento de Depp e Heard. Mas, novamente, devemos perguntar: qual é o significado eterno desse julgamento? Assistir horas intermináveis de cobertura sobre o caso de P. Diddy trará algum benefício para você de qualquer forma? Não. É apenas uma distração. Isso te preparará para a eternidade ou será apenas mais uma distração? Vivemos em um mundo cheio de distrações, entretenimento, redes sociais, eventos políticos, materialismo. Todas essas são ferramentas que o inimigo usa para cegar as mentes das massas. E a triste verdade é que muitas pessoas passarão incontáveis horas consumidas por essas distrações, sem sequer pensar em seu relacionamento com Deus. O diabo, sendo o Deus deste mundo, construiu uma cultura, uma sociedade que seduz a humanidade a pensar que esta vida é tudo o que existe. A mensagem do Evangelho confronta você com a realidade de que você morrerá e será então julgado por um Deus eterno. A mensagem do Evangelho atesta isso, e uma das maneiras que o diabo usa para ocultar essa mensagem é mantendo você ocupado demais para Deus. Este mundo não quer que você esteja preparado para o maior compromisso da sua vida. Existe um compromisso que todos os homens e mulheres devem cumprir, e esse compromisso é com Deus. A Bíblia nos diz isso de forma muito clara em Hebreus 9:27. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Você não pode evitar esse assunto. Isso é algo que todos os homens e mulheres devem enfrentar. Então, pergunto novamente: você está pronto para encontrar Deus? Você está preparado? Sim. Você preparou o seu fundo de aposentadoria? Sim. Você preparou o seu futuro financeiro? Sim. Você planejou o futuro de seus filhos, mas está se preparando para encontrar Deus? Você não quer estar pronto para esse encontro? Não quer estar preparado para o dia em que esse momento chegar? Não estou aqui para tentar te fazer sentir bem com um evangelho leve que apenas eleva sua autoestima. O que estou pregando hoje não é para te fazer sentir bem. Não estou aqui para te ajudar a viver sua melhor vida agora, nem para te dar 5 princípios divinos para ganhar mais dinheiro ou 10 passos para a sua vitória. No grande esquema das coisas, nada disso importa. O que realmente importa é você e seu relacionamento com Deus. No dia do juízo, estarei eu pronto? Estou preparado? De que adianta ter todo o dinheiro do mundo e passar a eternidade no inferno? De que adianta ser um rei ou rainha na terra e ainda assim passar a eternidade no inferno? De que adianta sofrer nesta vida e ainda passar a eternidade no inferno? Veja, essa tendência continuará em 2025, com cada vez mais pessoas sendo distraídas pelo aqui e agora. Guerras e rumores de guerras. Em Mateus 24, Jesus nos disse: ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Mas vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Mas ainda não é o fim. Estas palavras servem como um poderoso lembrete de que nos últimos dias testemunharemos um aumento nos conflitos, tanto reais quanto ameaçados. Ao olhar para o mundo hoje, é claro que essa tendência não apenas continua, mas está se intensificando.
O aviso bíblico sobre guerras e rumores de guerras está sendo cumprido diante dos nossos olhos, e é provável que essa tendência se agrave nos próximos anos, incluindo 2025. Israel, uma peça-chave na profecia bíblica, está atualmente envolvido em conflitos em 4 frentes. As tensões entre Israel e Irã continuam a crescer, com as ambições nucleares do Irã representando uma ameaça significativa à segurança de Israel. Qualquer escalada entre essas duas nações pode ter consequências de longo alcance, potencialmente envolvendo outras potências regionais e globais. Em outra frente, a Rússia e a Ucrânia continuam em uma guerra brutal que devastou a região e criou ondas de choque econômicas globais. Esse conflito, que começou em 2022, não mostra sinais de desescalada e continua a gerar temores de uma guerra mais ampla na Europa. O cenário geopolítico é mais instável do que nunca, com os países da OTAN e a Rússia em alerta máximo. Enquanto isso, as atividades militares crescentes da China ao redor de Taiwan estão levantando preocupações sobre uma possível invasão. Caso a China invada Taiwan, as consequências podem ser catastróficas, levando a um conflito global que envolveria os Estados Unidos e seus aliados. Taiwan é um centro estratégico para a produção global de tecnologia, e qualquer guerra nessa região poderia ter enormes repercussões para a economia e segurança mundial. Mais perto de casa, os Estados Unidos enfrentam suas próprias tensões internas, com a muito aguardada eleição presidencial de 2024 entre Donald Trump e Kamala Harris. Há crescentes preocupações de que essa eleição possa polarizar ainda mais o país e possivelmente levar a agitações civis. Alguns temem que a América esteja à beira de um conflito civil maior, impulsionado por divisões políticas que só se aprofundam à medida que nos aproximamos de 2025. A profecia bíblica sobre guerras e rumores de guerras é mais relevante do que nunca. Estamos testemunhando um aumento nos conflitos globais, e essa tendência não dá sinais de desaceleração. Mantenha-se vigilante, pois esses sinais apontam para os dias vindouros, conforme predito nas Escrituras. A remoção do restritor. Em 2 Tessalonicenses 2:3-7 lemos: "Ninguém de modo algum vos engane, porque isto não sucederá sem que venha primeiro a apostasia, e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou é objeto de culto, de sorte que se assenta no templo de Deus, apresentando-se como Deus. Não vos lembrais de que, quando eu ainda estava convosco, vos dizia estas coisas? E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja revelado, porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. Quem é esse restritor de que a Bíblia fala? Quem é esse ser com imenso poder para impedir que as comportas do pecado e da impiedade dominem completamente o nosso mundo? Quem é esse que se opõe às forças esmagadoras das trevas, impedindo a manifestação completa do mal na terra? Essas são perguntas que agitam o coração de muitos enquanto nos aproximamos dos tempos preditos nas Escrituras. Mas quem é esse restritor? Somente o Espírito Santo tem a autoridade e o poder para conter o pecado, evitando que ele alcance sua expressão máxima. Como o versículo diz: "Aquele que agora o detém, o fará até que do meio seja tirado." O termo detém, encontrado na versão King James, é uma palavra arcaica que significa restrição ou segurar. Em linguagem moderna, podemos interpretá-lo como: aquele que agora restringe continuará a fazê-lo até ser removido do caminho. A Bíblia não fornece detalhes explícitos sobre como o restritor será removido ou como essa remoção acontecerá.
Será um evento súbito ou um processo gradual? Haverá um momento de julgamento ou o Espírito Santo será removido silenciosamente, permitindo que a escuridão tome conta do mundo? A verdade é que eu não sei com certeza como isso ocorre, mas acredito que o Espírito Santo está recuando aos poucos, deixando que os sinais da impiedade se intensifiquem diante de nossos olhos. Se prestarmos atenção ao mundo ao nosso redor, começamos a enxergar isso. Olhe para a sociedade em que vivemos. Você não vê? Estamos vivendo em uma época onde nos encontramos em meio a uma geração cada vez mais antagonista ao nome de Cristo. O mundo está se tornando mais hostil à verdade bíblica e àqueles que a defendem. Isso não é coincidência, é um movimento deliberado e orquestrado em direção à iniquidade. Há uma grande apostasia ocorrendo bem diante de nossos olhos, uma rejeição deliberada de Deus e uma aceitação da escuridão. O mundo está sendo preparado e moldado para aceitar o homem do pecado de braços abertos. Em 2025, ao navegar por este mundo de engano e decadência moral, preste muita atenção às tendências sutis, mas persistentes, que sinalizam a retirada gradual do restritor, o Espírito Santo. Vivemos numa era de engano, talvez como nunca antes na história. Considere, por exemplo, a crescente desconfiança na mídia tradicional e nas instituições governamentais. Uma pesquisa recente mostrou uma queda acentuada na confiança pública em relação aos veículos de notícias. De acordo com um estudo da Gallup, apenas 34% dos americanos expressam confiança na grande mídia, marcando um nível historicamente baixo de credibilidade. Para entender o significado dessa queda, basta olharmos para os níveis históricos de confiança na mídia. Em meados da década de 1970, cerca de 72% dos americanos relatavam confiar bastante ou razoavelmente na mídia. Hoje, apenas 34% confiam. Essa tendência não se limita aos Estados Unidos. Padrões semelhantes estão surgindo globalmente. A confiança nas instituições governamentais também atingiu níveis alarmantes. As pessoas não estão mais buscando respostas em seus governos. Esses são sinais dos tempos. Nos últimos dias, somos advertidos de que o engano será generalizado, e é exatamente isso que estamos testemunhando. As pessoas já não sabem no que ou em quem acreditar. Eu encorajo você a acreditar somente na Bíblia. Confie apenas na Bíblia. Se você estiver confuso, vá à Bíblia. Se estiver perdido, vá à Bíblia. Se não souber que decisão tomar, vá à Bíblia. A retirada gradual da influência restritiva do Espírito Santo, conforme discutido em 2 Tessalonicenses 2:3-7, abriu caminho para uma sociedade cada vez mais propensa ao engano. O espírito de iniquidade já está em ação, silenciosamente, mas com certeza, infiltrando-se em nossas vidas e sociedade. Ao final desta mensagem, eu te convido a refletir profundamente sobre sua vida e seu destino eterno. O mundo está cheio de distrações, mas a verdade é que o momento mais importante da sua vida é aquele em que você encontra Jesus. Hoje é o dia de tomar uma decisão que pode mudar sua eternidade. Se você sente no coração o desejo de se aproximar de Deus e se preparar para o grande dia, escreva nos comentários: "Eu te aceito, Senhor Jesus, como meu Salvador." Declare publicamente sua fé e escolha viver uma vida que agrada a Deus. Não adie essa decisão. A hora é agora.